Meu irmão e minha irmã, pela graça do Senhor, nós estamos aqui unidos mais uma vez, ainda afastados temporariamente, se Deus quiser, estamos chegando ao final desse período de afastamento social, mas graças ao Senhor que a gente tem a oportunidade de nos reunirmos aqui neste momento, nesse domingo, para dividir a palavra do Senhor, para meditar nela. Nós que na nossa igreja temos sido tão abençoados pela graça, temos sido tão abençoados pela presença do Senhor nas nossas vidas. O texto de hoje é um texto muito especial e ele se encontra na primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 11. E eu tenho muito carinho por esse texto também, porque eu estou pensando na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana Getsemane. De fato, nós somos abençoados, irmãos. Se você tem participado conosco das reuniões de oração, temos feito as segundas-feiras, reunião com as nossas irmãs, as quartas-feiras, momento de estudo bíblico e também reunião de oração, onde meditamos na palavra. E sempre nós colocamos pedidos. Se você tem participado conosco, você tem essa consciência e como Deus tem respondido às nossas orações. Então é uma maravilha você saber que apesar da nossa pequenez, apesar dos problemas que nós ainda enfrentamos, apesar ainda desta luta que nós travamos dia a dia, essa luta espiritual, essa luta contra a tentação, contra as quedas que muitas vezes são fatos, são uma realidade na nossa vida, como é confortante você saber que o Senhor nos uniu como igreja, o Senhor nos dá esse espaço, essa oportunidade de a gente orar. E quando nós oramos, muitas vezes a grande verdade é que nós não colocamos apenas pedidos que são próprios, pessoais, né, questões que estão ali muitas vezes afligindo o nosso coração, mas muitas vezes nós nos compadecemos de outras pessoas, algumas delas, várias para falar a verdade, nem fazem parte da nossa igreja local, mas elas são alvo das nossas orações. E eu estou dizendo isso porque, de fato, a nossa igreja ela é abençoadora. É uma igreja que ela tem abençoado pessoas, ela tem feito o uso de intercessão, de ação de graças, súplicas, orações, como a palavra nos ensina. E eu acredito que esse texto de Paulo ao jovem pastor Timóteo, ele vem para fazer com que este viés abençoador seja ainda maior nas nossas vidas, que a nossa igreja possa abençoar ainda mais a vida das pessoas que fazem parte de forma direta ou indireta das nossas vidas. Então, na sua primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 11, o apóstolo diz assim: ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas e nelas, sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti como aos teus ouvintes. Meus irmãos, é um texto riquíssimo, é um texto considerado uma das pastorais, as duas epístolas de Paulo a Timóteo e também a Tito, mas é um texto que ele não se aplica tão somente à vida dos pastores. Eu acredito que nós temos aqui muito ensino para a nossa própria vida, independentemente de sermos homem ou mulher, independente de estarmos trabalhando em um ofício, termos um cargo ou não. Se você é um cristão, esse texto, claro, ele se aplica também àquele que tem o papel da liderança, mas também se aplica para nós. E eu quero extrair aqui algumas lições. Em primeiro lugar, quando Paulo ele diz ordena e ensina essas coisas, você precisa ter um panorama geral. Eu convido você a fazer uma leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu gosto muito de um livro que trata um assunto muito importante na vida da igreja, que é um livro da editora Cultura Cristã, que diz A Revitalização da Igreja Segundo Deus. E o que é revitalizar uma igreja? É retomar a vida, é fazer com que de fato a igreja esteja envolvida com a missão de Deus, ela esteja envolvida com aquilo que é plano de Deus, ela seja a igreja de fato, conforme não o entendimento dos líderes, mas conforme o entendimento do Senhor.
Então é muito interessante a gente pensar sobre isso. O que a Bíblia diz sobre a igreja? E o autor do livro diz que a primeira epístola de Timóteo é um excelente livro, é o livro na Bíblia que vai tratar de revitalização de igreja, que vai mostrar como que nós devemos agir, como é a postura de quem faz parte da igreja de Jesus. Então, se você deseja ter uma vida saudável, se você deseja ser um membro de igreja revitalizado, se você deseja sentir mais amor pelo Evangelho, mais amor, mais dedicação, se você quer daqui a 50 anos olhar para trás e dizer o seguinte: valeu a pena a minha caminhada na igreja, independente de quantos anos você tenha hoje, faça esse exercício. Se você pudesse se ver daqui a 30, 50 anos, e olhar para trás e perceber o que você teve a oportunidade de fazer na igreja, você se arrependeria ou será que você daria graças a Deus? Obrigado, Senhor, porque a tua palavra me orientou nessa jornada. Então, voltando aqui para a nossa realidade, leia todo este contexto. E aí Paulo ele vai dizer o seguinte: estas coisas que eu tenho ensinado para você ordena, e ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. É interessante que alguns historiadores vão dizer que provavelmente o encontro que Timóteo teve com Paulo, quando Paulo chama Timóteo a participar das viagens missionárias com ele, isso deve ter acontecido por volta do ano 51 da era cristã. E o jovem Timóteo deveria ter entre os seus 34 e 39 anos. Ou seja, então eu também sou jovem. Brincadeiras à parte, ele deveria estar usufruindo ali a fase dos 40 anos, está na casa dos 40 anos. E Paulo, ele sabe que mesmo assim Timóteo seria um homem dado à liderança. Timóteo tinha esse chamado específico para a liderança. E ele lideraria homens ali que talvez tivessem o dobro da sua idade. Por isso que ele está dizendo: olha, não se preocupe que as pessoas queiram desprezar você pela sua idade. E ele dá uma dica para como Timóteo poderia lutar contra esse desprezo. Ele diz: pelo contrário, ao invés de você ficar preocupado com as pessoas por conta da sua idade, pelo contrário, que você seja um padrão. E ali nós temos 5 características que eu queria trabalhar com você. Em primeiro lugar, Paulo diz assim: Timóteo, torna-te um padrão na palavra. Ou seja, em outra tradução, na linguagem. Paulo está dizendo assim, que a sua conversação pessoal seja uma conversação sadia. Que as pessoas sejam abençoadas com a sua conversação. Daqui a gente já olha para o nosso contexto no Brasil. Muitas vezes as pessoas têm um palavreado muito malicioso, muito cheio de brincadeiras, algumas que não convêm. E Paulo está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, toma cuidado, que você seja padrão na palavra, que você também seja padrão no amor, ou seja, nesse profundo apego pessoal aos seus irmãos. E aqui um comentarista, Hendrickson, falando sobre essa passagem, ele diz o seguinte, que quando Paulo está dizendo para Timóteo, seja também um padrão dos fiéis no amor, ou seja, ele está dizendo que deveria existir um profundo apego pessoal de Timóteo pelo seu próximo, mas inclusive pelos seus inimigos, buscando sempre a promoção do bem-estar de todos. Traz isso para a vida que nós temos vivido hoje. Nós estamos vivendo um tempo de grandes diferenças na área da cultura, na área da política. Se você pegar a política mesmo, dependendo da opinião que você expressar em uma rede social, uma pessoa termina a amizade com você. Dependendo se você gostar do candidato A, B ou C, da ideologia tal, a outra pessoa ela diz assim: essa pessoa não é digna da minha amizade. Muitas vezes o que acontece não é simplesmente um afastamento, mas é uma agressão verbal que acontece. São pessoas que começam a dizer: aquele ali gosta do viés tal político, então ele é isso, ele é aquilo outro. E Paulo está dizendo: Timóteo, toma cuidado. Que você seja reconhecido por uma conversa sadia, que você seja reconhecido por uma conduta de amor, que você seja conhecido por um profundo apego pessoal aos irmãos e inclusive uma preocupação até com os inimigos. Timóteo, seja padrão dos fiéis na conduta, ou seja, no procedimento, nos costumes, nos hábitos, no modo de tratar as pessoas.
Então, você começa a perceber que também deve fazer parte da sua conduta, da minha também, né? Nós devemos também, assim como Timóteo, buscar ser padrão, buscar ser uma referência. O mundo está carente de referências. Se você leu o nosso livro de devocionais, você deve ter percebido que nessa semana o autor chegou a mencionar isso, né? O mundo está carente de líderes. As pessoas estão seguindo qualquer um, independentemente de ser um líder bom ou às vezes um líder mau, um líder ruim, mas quem se levanta, né, para liderar, muitas pessoas estão seguindo. Então, como cristãos, nós devemos lembrar de que nós somos chamados a abençoar as pessoas, e só abençoaremos as pessoas se a gente tomar para nós mesmos esses conselhos que Paulo está dando para Timóteo. Mas ele ainda diz: Timóteo, seja também padrão na fé, ou seja, no exercício desse dom que é dado por Deus. E aqui, mais uma vez, Hendrickson vai dizer que quando a gente busca ser padrão na fé, nós vamos aqui entender que existe um relacionamento na fé, né, da onde brota o amor, ou seja, nós estamos aqui trabalhando a fé na relação vertical e na relação horizontal, ou seja, eu estou trabalhando a fé, eu estou trabalhando, né, a minha vida de acordo com aquilo que eu recebo verticalmente de Deus, né? O meu relacionamento com Deus, ele é um relacionamento aprofundado, ele é um relacionamento alicerçado por esta fé que Paulo vai dizer, né, em outro escrito, em Efésios, que é um presente que nós recebemos de Deus. Mas também esta fé que nós temos de Deus, ela tem uma bênção muito grande. Ela é abençoadora, como a nossa igreja tem sido abençoadora, né, no sentido horizontal, ou seja, pessoas que convivem no nosso meio também serão alcançadas pelo benefício da fé que nós temos. Então olha que coisa maravilhosa, quando você tem fé, quando você se preocupa com essa fé, quando você reconhece que essa fé que você tem, ela vem do Senhor para a tua vida, ela abençoa a tua vida, você está ao mesmo tempo, né, se aproximando mais de Deus, porque você está usufruindo de um presente, usufruindo de um canal aberto que, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus, graças ao seu sacrifício na cruz do Calvário, nós temos este acesso ao Pai, esse acesso vertical, né, nós e Deus, mas ao mesmo tempo esse acesso, né, é uma bênção horizontal, nós e as pessoas que estão ao nosso redor. E ele está dizendo também, Timóteo, não esqueça que você também deve ser chamado a ser uma referência, né, tornar-se padrão nos fiéis na pureza, ou seja, em uma completa conformidade de pensamento e ato, né, com a lei moral de Deus, né? Ou seja, quando ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, seja padrão dos fiéis na pureza, ele está chamando o jovem Timóteo a também refletir na questão da sua santidade pessoal, né? Quantas coisas nós temos ouvido, né? E muitas vezes questões negativas, notícias que estamos ouvindo que são negativas, que jogam lama muitas vezes no nome do Senhor Jesus, que são escândalos que acontecem por intermédio de líderes cristãos, mas os líderes cristãos não são os únicos culpados. Muitos crentes também não cuidam da sua pureza, não cuidam do seu linguajar, ou seja, eles menosprezam esses conselhos que o jovem Timóteo certamente ali estava atento, né, recebendo do apóstolo Paulo. Então, em primeiro lugar, se você quer aumentar, né, esse alcance abençoador que o Senhor tem permitido que a nossa igreja presbiteriana Getsemane usufrua, né, que você possa olhar para esse verso 12 e que você possa tornar, né, um padrão dos fiéis para as pessoas, que você seja uma pessoa, que seja uma referência. Meus irmãos, existem muitos homens e mulheres de Deus que não têm cargo nenhum na igreja, que não estão preocupados com isso, mas são referência na vida das outras pessoas. São pessoas que fazem diferença na vida delas. Por quê? Porque elas têm a mensagem do Evangelho, levam a mensagem do Evangelho com prazer, com alegria e com amor, sabendo que estão abençoando a vida das pessoas. O texto ainda vai continuar trazendo muitos outros ensinos ao jovem pastor Timóteo, e no verso 3 o apóstolo vai dizer: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, se em primeiro lugar ele diz, torne
seja, Timóteo, seja aqui de fato padrão para as pessoas. Ele vai continuar dizendo, até eu chegar, ou seja, a ideia é que quando eu regressar, se eu regressar, até lá, né, quando eu estiver com você eu te dou novas instruções, mas até lá, ou seja, na ausência do apóstolo, o que Timóteo deveria fazer? Ele deveria providenciar para que a igreja de Éfeso e as igrejas ali da região mais próxima, elas tivessem, né, uma atenção especial a 3 elementos nos cultos. Quais são eles? Né? Ele vai dizer a leitura pública da Escritura, a exortação e ao ensino. Timóteo, até a minha chegada, né, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, quando nós estamos juntos, nós, como Igreja Presbiteriana do Senhor, né, nós estamos atentos a isso. Nós temos a prática da leitura pública da Escritura. Leitura que vem para gerar em nós gratidão a Deus, louvor ao Senhor. Leitura que tem que aquecer o nosso coração, tem que fazer com que você sinta esse sentimento de completude, de graça, né, de misericórdia, porque o Senhor aprove ao Senhor, né, permitir com que essa palavra chegasse até as nossas vidas. Quanta gente não conhece o Evangelho, nós conhecemos, isso é um motivo para a gente agradecer ao Senhor, mas quando nós atentamos para essa leitura, nós também vamos entender que o texto está dizendo, Timóteo, também aplica-te à prática de exortação, ou seja, muitas vezes essa palavra nos traz advertência, outras tantas conselhos e outras tantas palavras de encorajamento. Então, por que é interessante a gente dizer isso? Porque a Bíblia, meus irmãos, não é um livro que ela tem um único objetivo de fazer a gente se sentir bem. Né? Eu já ouvi de alguns pastores, algumas vezes, afirmações um tanto estranhas, no sentido de que eu só prego textos que são gostosos de ouvir. Eu só prego a graça. Não, a palavra ela inclui advertência, exortação, ela inclui conselho, encorajamento. A palavra do Senhor é útil para tantas coisas. Leia as cartas de Paulo a Timóteo, você vai perceber como o apóstolo vai dizer. É útil para correção, para repreensão, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está na 2ª carta, depois você leia. Né? Mas a gente precisa entender que Paulo estava dizendo para Timóteo, Timóteo, até eu chegar, cuida da igreja dessa maneira. Então a gente percebe a centralidade da vida da igreja na palavra do Senhor. A vida da igreja não deve estar somente relacionada a atividades que venham a suprir ali a demanda que nós temos de tempo, né? Então nós temos que ter encontros e mais encontros na igreja para que as pessoas estejam ocupadas. Não, Paulo está deixando uma verdade muito clara aqui. A vida da igreja, ela está em torno da palavra do Senhor. E pela graça do Senhor nós temos vivido isso, seja nos nossos encontros presenciais, antes aí do aparecimento da Covid, seja nesse momento onde nós estamos aqui nos cultos online, né? Nós estamos o tempo todo falando da palavra do Senhor. E aí o apóstolo vai continuar dizendo no verso 14, não te faça negligente com o dom que há em ti. Né? Quando a gente olha para Timóteo, nós percebemos, já disse isso, que ele tinha um chamado específico para a liderança, mas talvez você não tenha, e talvez você nem tenha essa aspiração, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Se Timóteo ele tinha esse chamado relacionado a exortar, a ensinar, a guiar, qual o chamado que o Senhor tem para a tua vida? Você deve lembrar comigo que o Senhor Jesus ele fez discípulos e ele lhes deu a grande comissão de fazer outros discípulos. Então pode ser, meu irmão e minha irmã, que você não tenha um chamado específico para assumir um cargo de liderança na igreja. Mas sendo cristão, você tem um chamado, e esse chamado está relacionado à sua vida no discipulado. É por isso que eu falo tanto de discipulado. Nós não somos chamados apenas a frequentar a igreja, né? Mas o que Paulo está ensinando aqui, né? Que no caso de Timóteo, ele deveria, né, fazer um bom uso do chamado que ele recebeu. Para mim e para você a coisa não muda. Então você também tem que refletir, né? E a melhor maneira de dar essa reflexão é uma vida de oração, uma vida, né, de intimidade com Deus, uma vida de submissão ao Senhor. Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Né? Então, se você quer ser abençoador, fica aí mais essa dica aqui no verso 14. No verso 15,
né, já caminhando para o final do texto, Paulo vai dizer o seguinte, né? Deixa eu achar aqui verso 15. Medita estas coisas e nelas sê diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Uma frase que também poderia ser entendida da seguinte maneira, que estas coisas sejam para você uma preocupação constante, medita nelas, né? Ou seja, Timóteo, tenha estas coisas como uma meta, tenha essas coisas como um objetivo. Mais uma vez, que coisas? Né? Todo o contexto aí que está sendo exposto no capítulo 4. Timóteo, toma cuidado, porque nos últimos tempos os homens eles não vão dar ouvidos à sã palavra. Tem um grande expoente da Bíblia hoje no nosso país dizendo que a Bíblia ela não contém doutrinas corretas. Né? E isso é uma prova de que Paulo está dizendo para Timóteo, nos últimos dias, nos últimos tempos, as pessoas elas vão rejeitar o ensino da palavra do Senhor. Muitas pessoas dizem o seguinte, não, a Bíblia é um livro muito atrasado, muito antiquado, a Bíblia ela não atende as questões atuais, a Bíblia ela simplesmente condena todas as coisas, homossexualismo e tantas outras coisas, né, que hoje são normais. Não é que a Bíblia condena, é que na verdade o homem está cada vez mais perdido dentro de si mesmo, sozinho, quando ele não tem vida com Deus. A Bíblia continua sendo inspirada por Deus e útil para nós os nossos dias. A gente não pode abrir mão disso. Paulo está dizendo então, Timóteo, tudo isso que eu tenho falado para você, medita nisso. Medita nessas coisas e sê diligente, que você não se desapegue das verdades contidas na palavra. E aí a gente caminha para o verso 16, e aqui eu quero chamar a tua atenção para uma questão. Essa mensagem tem um objetivo hoje, toda mensagem tem, mas quando a gente lê o verso 16 e a gente vai fazer a leitura, o texto diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Meus irmãos, vocês querem ser usados por Deus? Meu irmão, minha irmã, você quer, daqui a tantos anos, olhar para trás e agradecer a Deus por ter sido tão usado no reino dele? Ou você quer correr o risco de, daqui a alguns anos, no final da sua vida, chegar à conclusão que você só tem arrependimentos? Se eu pudesse voltar 20 anos atrás, se eu pudesse voltar 30 anos atrás, faria tanta coisa diferente, leria tanto mais a Bíblia, eu teria tanto entendido o privilégio de pregar a palavra do Senhor, eu teria que ter aproveitado mais as oportunidades de compartilhar o Evangelho com os meus amigos. Ou você vai agradecer a Deus por ter sido usado? Se você quer ser usado, cuide da tua vida. Cuide de você. Você precisa tirar um tempo para você. Você precisa tirar um tempo para cuidar de ti e da doutrina. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que um viver santo, unido a um ensino íntegro, deveria ser a realidade na vida de Timóteo. E caso Timóteo quisesse, de fato, ser uma bênção. Timóteo, se você quer de fato ser abençoado, eu vou dizer uma coisa para você. Você tem que ter duas coisas na tua vida aqui. Imagina Paulo dizendo assim, você precisa ser íntegro no ensino da palavra. Se você der um passo atrás, para ser íntegro no ensino da palavra, você precisa ser um conhecedor da palavra. E você também precisa de um viver santo. Hoje em dia existem pessoas que são pós-doutoradas aqui em Bíblia, mas que não creem na veracidade das suas palavras. Então o conhecimento por si só, desvinculado da prática na vida, isso não traz benefício nenhum. Nós estamos aqui em todos os nossos encontros falando sobre a palavra do Senhor. Então, se você quer ser abençoado, meu irmão, minha irmã, que você cuide da tua vida, no sentido de até se você olhar o contexto todo, quando você olha, por exemplo, no capítulo 4, lá no verso 7, Timóteo, mas rejeita as fábulas profanas, e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Tem até o sentido de você cuidar mais da sua vida do que cuidar da vida dos outros. Hoje em dia as pessoas gostam muito de cuidar da vida dos outros, em um sentido pejorativo, na prática ali de disseminação de
de fofocas muitas vezes, para falar o português claro, mas o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, cuida da tua vida, né? E ali o texto vai falar, né, no texto anterior ao que nós lemos, que de fato a piedade é muito melhor do que exercício físico, né? Mas não é que Paulo está dizendo que o exercício físico ele é errado, não, de forma nenhuma, mas ele está deixando muito claro aqui que de fato o que Timóteo precisaria fazer, ele precisaria cuidar para que todo aquele conhecimento que ele havia adquirido da palavra de fato não fosse apenas um ensino íntegro, desvinculado de um viver santo. Ele está dizendo, Timóteo, você precisa aprender cada vez mais para você viver isso que você está aprendendo. Porque continuando assim, né, ou seja, o texto vai dizer, continue atentando a isso, ou seja, que a sua mente esteja ligada a essas coisas, né, para que você mesmo cuide dos seus deveres, dos seus dons e da doutrina. Né, Timóteo, olha o que ele diz, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ou seja, Timóteo, se você unir na tua vida um viver santo com uma doutrina correta, com a sã doutrina, né, você está gerando aí frutos, né, que são vindos aí através desse grande presente que você recebeu, a fé em Jesus Cristo. Então eu quero deixar esse conselho para você. Nós estamos num momento crucial da história, né, onde nós estamos enfrentando esse grande mal chamado Covid-19, onde as pessoas estão aflitas e você tem uma escolha a fazer, né? Ou você ficar a par de tudo isso, ou você dizer, arregaçar suas mangas e dizer, Senhor, eu quero ser abençoador na vida das pessoas, na vida dos meus parentes, na vida dos meus entes queridos que ainda não conhecem a tua palavra. Eu quero ser abençoado, né? Eu quero abençoá-los também, eu quero que eles também, eles sintam a alegria, o prazer, eles sintam a satisfação, a paz que só o Senhor dá. Eu quero que eles sintam isso. Então você precisa desse viver diário, né, associado aí ao teu conhecimento íntegro da palavra do Senhor. Então não menospreze os encontros da igreja, né, valorize a igreja, valorize a sua liderança, valorize homens que foram chamados pelo Senhor para estarem envolvidos, assim como Paulo diz para Timóteo, exercita a tua piedade, Timóteo, e também, né, até a minha chegada, que você esteja ali profundamente ligado à leitura pública da Escritura, à exortação ao ensino. Você agradeça a Deus, porque Deus tem colocado pessoas na tua vida, né, que se ocupam disso. Para quê? Para que você também seja abençoador, e para que as pessoas que estejam vivendo, né, ao seu redor sejam abençoadas através da tua vida. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe, vamos orar para que nesse retorno, né, gradual que já está acontecendo nas atividades, né, seja na igreja, seja, né, no trabalho, né, na faculdade, na nossa vida social em geral, que de fato nós estejamos ali, né, preparados como o jovem Timóteo estava preparado a serem pessoas abençoadoras na vida das outras. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos capacita através da fé, o Senhor, ó Pai, nos renova, nos restaura. De fato, o Senhor já fez tudo isso através da graça do Senhor Jesus Cristo, entregando a vida dele, né, como nosso substituto na cruz do Calvário. Obrigado pela salvação em Cristo, obrigado pela fé, obrigado pela vida eterna. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a termos, ó Pai, esta associação de uma vida íntegra com o conhecimento da palavra que temos, para que sejamos abençoados e abençoadores na vida das pessoas. Usa-nos, ó Pai, para a honra e glória do Senhor, e que através das nossas vidas, nossos amigos, entes queridos, as pessoas que convivem conosco, que ainda não te conhecem, possam dizer que Jesus Cristo é Senhor. Nós oramos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. E amém. Que o Senhor te guie, que o Senhor te guarde, e que esta leitura desse texto, que essa breve meditação, de fato, faça você ter muito mais sede, muito mais desejo de proximidade com Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós hoje e para todos sempre. Amém e amém. Uma excelente semana. Fique atento aos nossos avisos, nos nossos grupos de WhatsApp, e que Deus continue te abençoando.